Beleza? Olha essa questão do TCM que eu vou resolver nesse vídeo aqui. Questão de lógica, TCM do Rio de Janeiro, questão 63. Bora lá? Bom, pessoal, vamos ler então o enunciado. Um teclado de um computador de uma empresa foi danificado durante o expediente, quando estavam presentes 4 funcionários: André, Eduardo, Rafael e João. Sabe-se que apenas um deles é o culpado. Interpelado sobre o ocorrido, faz as seguintes afirmações: André, o Eduardo é o culpado. O Eduardo, João é o culpado. Rafael, eu não sou o culpado. João, Eduardo está mentindo. Dando-se que apenas um dos 4 disse a verdade, que se afirmar que A. O culpado é o André, B. O culpado é o João, C. O culpado é o Rafael, D. O culpado é o Eduardo, e os dados não são conclusivos. Pessoal, vale ressaltar, tá, que dos dados que a gente tem, só um é o culpado, não podem haver 2 culpados, e só um diz a verdade, beleza? Para que fique claro isso. Então, vamos voltar para o quadro. Vem com o Pro. Bom, pessoal, agora após a análise, após a leitura da questão, vamos resolver. Começando aqui, ó. André fala, Eduardo é o culpado. Eduardo, João é o culpado. Rafael, eu não sou o culpado. E o João finaliza, Eduardo está mentindo. Professor, isso deu um nó na minha cabeça, como que faz isso daí? Olha o macete, olha o bizu. Você vai fazer uma análise por vez. Professor, mas já pensou se tivesse 8, 9, 10, você iria fazer uma análise por vez. Mas a análise é rápida, essa análise não é difícil. Olha só, o que você vai fazer? Vamos supor que se o André estivesse falando a verdade. André está falando a verdade. Significa que todo o restante está mentindo. Porque só pode ter um culpado e apenas um falando a verdade. Lembra que eu li para vocês a questão e finalizei falando isso daí. Agora aqui, vamos supor que o Eduardo está falando a verdade. Se o Eduardo está falando a verdade, significa que todo o restante está mentindo, professor. E se o Rafael estiver falando a verdade? Todo o restante está mentindo, pro. E se o João estiver falando a verdade? Significa que todo o restante está mentindo, professor. Pronto, essa é a análise. Acabou? Agora é fácil, agora é a melhor parte que tem, ó. Vamos analisar um por um. Vamos começar pelo João. João fala, Eduardo está mentindo. Mas é falso. O contrário de Eduardo está mentindo significa que Eduardo está falando a verdade. Então, Eduardo está mentindo significa que o Eduardo está falando a verdade. Mas o Eduardo fala, João é o culpado. Mas é falso também, professor. Significa que o João não é o culpado. Isso é o contrário. Então aconteceu o quê? Uma intervenção, uma proposição de intervenção. Ou seja, bateu cabeça. Aqui está falando que o Eduardo está mentindo, mas é falso. Significa que o Eduardo está falando a verdade. Mas se o Eduardo está falando a verdade, João é o culpado, mas está dando como falso aqui. Então significa que João não é o culpado. Então, quando o professor bateu, então está errado isso daí. Então aqui eu não posso usar essa análise como correta para a minha questão, tá? Não é verídico isso. Olhando para outras coluninhas que a gente fez de análise, olha essa daqui também, ó. Bateu a mesma coisa que a gente acabou de analisar. Então essa aqui também não posso usar, pro. Vai dar a mesma coisa que a gente acabou de analisar. Pro, então sobrou essa coluna e essa. Olha essa coluna aqui, ó. João é o culpado. É verdadeiro. João é o culpado, é verdadeiro. Só achamos o nosso cara. Mas olha aqui na coluna do Rafael, na linha do Rafael. Eu não sou o culpado, mas é falso. Eu não sou o culpado, é falso. O contrário de eu não sou o culpado significa que o Rafael é o culpado. Professor, mas no caso aqui então tem 2 culpados. Lembra que o prof falou? Só pode ter um culpado e apenas um falando a verdade? Então essa aqui eu também não posso analisar. Não pode ter 2 culpados, professor. Sobrou só a última. Olha que bacana. Olha o Rafael. Eu não sou o culpado. É falso, professor. Eu não sou o culpado. É falso. Ou seja, se ele não é o culpado, o falso é, ele é o culpado. Achamos então aqui, ó, o nosso culpado, alternativa C. Pro, mas analisa os outros para mim? Analiso, olha aqui, ó. Eduardo é o culpado, é falso, significa que o Eduardo é o culpado. Vamos lá no Eduardo. João é o culpado.
João é o culpado. É falso, significa que João não é o culpado. Eduardo é o culpado. Novamente, o falso significa que Eduardo não é o culpado, tá, pessoal? Deixar claro isso daí. E aqui, ó, verdadeiro. Eduardo está mentindo. Realmente, Eduardo está mentindo, porque João é o culpado. Ele falou aqui, Eduardo, né? Que João é o culpado. Na verdade, João não é o culpado. Tanto que aqui deu falso. Tá certo? Então, finalizando nossa questão, resposta C. Nosso culpado é o Rafael. Valeu, Professor Washington Ensina. Assiste a nossa playlist que tem lá no canal, Professor Washington Ensina. Valeu? Um abraço, pessoal. Bons estudos.